Boa tarde a todos, boa tarde para o Brasil, boa noite para a Europa, bom dia para os Estados Unidos. Meu nome é Mariana, eu vou estar apresentando vocês hoje a nossa primeira sessão do nosso curso Luso Brasileiro de Uropatologia. Eu vou iniciar agora. é, uma apresentação em inglês, porque nós temos na sala a nossa presidente da GUPS, a doutora Cristina Maggi. Então, eu vou iniciar essa apresentação em inglês e aí a gente passa para o português novamente. So, good afternoon, everyone. It is with a great pleasure and honor that we begin the first Luso-Brazilian course in GU pathology. For those who do not yet know me, my name is Mariana Morini, and I'm a GU pathologist here in São Paulo, Brazil, working within Redditor, one of the largest private healthcare networks in Brazil. I also have the honor of serving as chair of the International Outreach Committee of GUPS, the Genitourinary Pathology Society, and I'm a member of the Kidney Tumor Study Group of the International Society of Pediatric Oncology, where I collaborate on studies and initiatives related to pediatric renal tumors. I would like to begin by briefly introducing GUPS, which is the American Society of GU Pathology, internationally recognized for its scientific excellence and its commitment to advancing our specialty. One of the central pillars of GUPS is education, promoting the dissemination of knowledge, sharing expertise among specialists, and fostering global collaborations that elevate the standards of GU practice worldwide. In this regard, I would like to express our deepest gratitude for GUPS for supporting this course. In particular, I would like to thank our president, Dr. Maggi, whose support has been fundamental not only to this initiative but also to our professional development over the years. Many of you know that Dr. João Lobo and I had the opportunity to complete an observership in Birmingham alongside Dr. Maggi and Dr. Neto, a formative experience that profoundly shaped our careers. Dr. Maggi's continued support has always been essential to us, and this course is also the result of that partnership and mutual trust. Thank you, Dr. Maggi, for being here with us today. Thank you very much, Mariana, for that nice introduction. I'm very proud, actually, of what both you and Zhao has organized with this course, and I'm looking forward to see the feedback for all the participants. I want to thank you very much for organizing this, and then also Isabella has been involved, so I want to thank you, Isabella, too. This is a great opportunity to highlight gaps. Now, Mariana mentioned is American. Actually, we are an international society. It is true that are heavily probably American, but we want to also reach out to folks that live in different places, in different countries. And the main mission, of course, is to strengthen the education in GU pathology across the world. So it's great pleasure, and I'm very grateful for you guys organizing this course in Portuguese. Unfortunately, I don't speak the language, so I will not be able to be present for the entire course. But as Mariana said, I've had the opportunity to work with Mariana and with Joao during the time you spent here in Birmingham. I know that you're wonderful pathologists and also wonderful educators. So I'm sure that you have prepared a fantastic course that the folks will find very informative. And wish you all the best for the course. Thank you for the participation. Please let us know as GAP Society in terms of feedback and what are the things or activity you would be interested for the society to get involved with. Thank you very much, and I wish you all the best for the remaining few hours that you're going to spend together. Have a wonderful course. Thank you. Thank you. So, the realization of this course represents a historic milestone for Brazil and Portugal. For the first time, we have structured a joint, solid, and continuous educational program in GU with the endorsement of the international societies such as GUPS. We believe that this collaboration will strengthen scientific ties, broaden academic horizons, and benefit pathologists from Portuguese-speaking countries.
I would also like to extend our sincere thanks to IDOR, our research institute here in São Paulo, which has been an essential partner in making this course possible. IDOR has provided marketing support as well as the full Zoom infrastructure and registration platform for the sessions. Without this logistical and institutional support, this project would not have been possible. And it is a great pleasure to introduce my scientific co-organizer of this course, Dr. João Lobo. Dr. João, he's a GU pathologist at the Portuguese Oncology Institute of Porto, an assistant professor at the University of Porto, and a member of the Testicular Cancer Guideline Panel of the European Association of Urology. His expertise, dedication, and commitment to education have been fundamental to building this program, and it is a privilege to work alongside with him. Thank you, João. Uh, Thank you, Mariana. Thank you for the kind introduction. I'll be very brief. I just wanted to completely echo your words. I really believe this is as you said, a milestone for Brazil and Portugal to put together this educational course, and a very great honor to have it endorsed by GUPS. And of course, both me and Mariana are visibly and very, very happy and honored to count with the support of our president, Dr. Maggi. As Mariana said, it was really a privilege to work with her and Dr. Neto in Birmingham. And thank you, Dr. Maggi, for being with us today. Dr. Maggi has been truly an educator in uropathology, so we're really happy to have you. Finally, I wanted to thank my dear friend Mariana and colleague Mariana Morini to co-organize this course with me, and thank all the speakers for agreeing to put together this course. And I hope you enjoy the course. Yeah. Thank you, John. So finally, it is a great pleasure to introduce our first speaker, Dr. Isabella Werneck da Cunha. Dr. Werneck is the medical coordinator of the pathology team at Redditor, a member of the board of the American Health Foundation. She also served on the expert committee of the World Health Organization for the classification of soft tissue and bone tumors. She holds an MBA from Dom Cabral, a PhD in oncology from Ace Camargo Cancer Center, and her work is widely recognized in the fields of GU, sarcomas, and molecular pathology, with training experience at Mayo Clinic, Birmingham, Johns Hopkins, and NIH. Dr. Werneck is a researcher at IDOR, has published more than 180 international papers with over 14,000 citations. Without further delay, I would like once again to thank everyone involved, speakers, organizers, institutions, and participants, and wish you all a very productive and inspiring course. Thank you. Isa, acho que podemos compartilhar a tela. E agora podemos passar para o português? Português. E agora em português, sim. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim, estou a ver. Já. Bom, gente, então, primeiramente, né, agradecer muito o convite e parabenizar a Mariana e o João por essa iniciativa de juntar, né, de fazer um curso de uropatologia em português, né? Acredito que a gente também tenha aqui colegas dos países africanos que também falam português, né? Então, é uma honra iniciar, né, esse curso. E a primeira aula do curso que eles me pediram foi para falar um pouco da classificação de carcinoma de células renais, né? A classificação que está em voga atualmente, né? A gente tem trabalhado agora numa próxima classificação, mas o que eu vou falar para vocês agora é a classificação que está em vigência, tá? Então, essa classificação é uma classificação de 2022, né? E quando a gente compara a classificação anterior para a classificação de agora, a gente vê que teve um incremento de diversos subtipos histológicos
que foram reconhecidos, ou aqueles subtipos que já eram reconhecidos, mas foram refinados, principalmente com todos os estudos, né? Esse boom que a gente teve dos estudos de genômica a partir dos anos 2000, né? Com o genoma humano e depois com o genoma do câncer, a gente conseguiu um entendimento muito maior de vários desses tumores, e com isso culminou nessa classificação agora de 2022, que tem muitos achados moleculares incorporados também. Eu gosto sempre de mostrar, eu acho que para quem faz uropatologia, ou mesmo para os residentes, quem está começando, são esses 3 papers aqui, né? Então, 2 papers da GUPS e um paper da Sociedade Brasileira de Patologia. Eu falo que eles são o norte, né? Para a gente seguir, né, em classificação de tumores renais. Então, eu falo, leiam esses 3 papers, tenham eles acessíveis para vocês, que a grande maioria das dúvidas, dos casos, podem ser vistas e discutidas a partir destes papers. Bom, então eu sempre gosto de começar uma aula de tumor de rim, né, falando do como a gente evoluiu. Então, no começo, né, há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, até na época mesmo que eu estava na minha residência, tumor de rim era muito fácil, né? Ou a gente tinha os carcinomas de células claras, ou os papilares, tínhamos os cromófagos e tinha um grupo benigno que eram os oncocitomas, né? Mas de lá para cá, como eu falei, tudo mudou, né? Várias entidades foram incorporadas e outras melhor estabelecidas, e hoje a gente tem mais do que 20 subtipos histológicos que a gente precisa conhecer para laudar corretamente esses tumores. Então, eu gosto de dividir essas aulas em padrão, né, como o raciocínio que eu faço com os residentes, né, e com os estudantes no dia a dia, como quando a gente está diante de uma lâmina de um tumor de rim, como que a gente deve conduzir o nosso raciocínio, né? Então, eu divido os tumores de rins aqui em 4 padrões, né, células claras, papilares oncocíticos ou os tumores de túbulos distais. Então, quando a gente olha uma lâmina de tumor de rim, a primeira pergunta que vem é: em qual dessas 4 categorias eu consigo colocar esses tumores? Tá? Como eu falei, muitas dessas alterações, desses refinamentos, vieram dos estudos de genômica, principalmente o TCGA. A gente vai ver, permitiu a gente reclassificar os carcinomas papilíferos, células claras também. Então, aqui é uma maneira, um slide muito simples, né? Mas dos principais alterações genéticas que a gente tem hoje em tumores de rim, que permitiu esse refinamento da classificação. Bom, então vamos começar aqui com os tumores de células claras do rim, né? Então, ele continua sendo o mais comum, em torno de 60% a 70% dos carcinomas de células renais, né? A grande maioria é unilateral, mas toda vez que a gente tiver um tumor bilateral ou multicêntrico, a gente sempre deve pensar em alguma síndrome genética, tá? Alguma síndrome germinativa, principalmente aqui, von Hippel-Lindau, tá? São tumores que causam metástases, principalmente para o pulmão, mas literalmente qualquer parte do corpo pode ser sítio de metástase para carcinoma de células claras. Eu falo que na minha prática, eu brinco que eu já vi desde metástases cerebrais até metástase para o pé. Então, literalmente, qualquer parte do corpo a gente pode ter metástase de tumor de células claras. Essas metástases podem ser tardias, então, às vezes, o paciente 10, 20 anos depois podem ter metástases, e por vezes é um sítio primário desconhecido, e a gente vai ter que voltar na história, e o paciente vai relatar que há muitos anos ele tirou um rim, mas não lembra por quê ou qual era o tumor. A gente sempre tem que pensar nessa história quando a gente está diante de uma metástase com um aspecto de célula clara, né? Esses tumores, como qualquer outro tumor de rim, podem ter diferenciações sarcomatoides ou rabidoides, e essas são indicativos de mau prognóstico e parecem melhor responder à imunoterapia do que às drogas antiangiogênicas, então são dados que a gente deve colocar no laudo se eles têm diferenciação sarcomatoide ou rabidoide. E aí muito se fala, né, qual é a real frequência dos carcinomas de células claras do rim.
Então, antigamente era a grande maioria, né, 80, 90% dos tumores de rim eram classificados como células claras. Então, por isso, né, fazer patologia renal era mais simples, né, bastava o citoplasma ser mais claro, a gente chamava de células claras, mas hoje a gente já sabe que muitos tumores antigamente classificados como células claras são entidades distintas, tá? E isso faz com que a frequência hoje gira em torno de 60 a 70%. Continua sendo mais comum, mas se a gente pensar numa rotina do dia a dia, cada 10 casos, a gente tem que pensar que um pouquinho menos da metade, uns 4 casos, a gente não vai estar diante de um células claras, tá? E então vou começar mostrando quais foram essas entidades, quais são esses subtipos histológicos que estavam sobre o guarda-chuva, né, de células claras, estavam classificados como células claras e agora são outras entidades, tá? Antes disso, então, células claras hoje é um carcinoma com um aspecto molecular muito bem definido, né? A principal alteração dele é a mutação do gene VHL. Essa mutação pode ser germinativa, mas também é somática, tá? O VHL é um gene supressor de tumor, né? Que ele regula a angiogênese. Então, no caso de uma mutação, esse VHL ele para de suprimir angiogênese, então por isso tumores de células claras são muito vascularizados. Então é uma coisa que eu sempre chamo muito atenção. Quando você tem um tumor com a célula clara, mas falta vaso sanguíneo, falta proliferação vascular, fique atento porque pode não ser um tumor de células claras convencional, tá? E o que a gente tem de mais avançado nos estudos hoje é uma tentativa de predizer por que que a gente tem carcinomas de células claras de baixo grau que evoluem mal, a gente tem carcinomas de células claras de alto grau que evoluem bem. Então, predizer um pouco como esses tumores vão se comportar ainda é um desafio para muitos desses pacientes, tá? Então, uma das teorias é justamente como ocorrem essas mutações secundárias, se elas ocorrem em cascata ou se elas ocorrem todas já upfront no tumor. Então, a gente tem os tumores, células claras, que têm, né, uma perda de 3P, onde está o VHL, ou uma mutação, né, e a gente não tem uma progressão, mas a gente tem aqueles tumores que eles progridem, né, por exemplo, para mutações de polibromo, de 7D2, e por isso ele vai aos poucos e a gente tem uma progressão um pouquinho mais atenuada, ou a gente já tem tumores que após a mutação do VHL, a gente já tem uma explosão de clones diferentes e por isso eles tendem a evoluir de maneira mais agressiva, tá? Mas isso, na prática, hoje a gente não usa, né? Mas de repente, num painel genômico ampliado de um tumor de células claras, a gente, dependendo da quantidade de mutações, a gente pode tentar predizer um pouquinho melhor essa evolução. Bom, então falando agora, o primeiro subtipo histológico que agora está muito bem estabelecido, né? E antes a gente fazia muito diagnóstico diferencial com tumor de células claras cístico, né? Agora, quando a gente tem um tumor, uma neoplasia completamente cística, tá? 100% cística, ela não pode ter área sólida, circundada na sua parede por células claras, a gente chama esses tumores de neoplasia de células claras, multilocular cística, de baixo potencial de malignidade. Vocês veem que o nome carcinoma já nem mais faz parte da entidade. Isso porque não tem relatos de metástases, então são tumores extremamente de baixo grau, tá? Então, a gente tira ele um pouco daquele estigma de um carcinoma de células claras, que devem ser acompanhados mais de perto e tumores com potencial metastático. Então, se a gente vê tumores císticos, células claras na parede, mas sem componente sólido, tá? E com grau nuclear baixo, a gente deve diagnosticar essa entidade e não carcinoma de células claras cístico. Se ele tiver áreas sólidas e áreas císticas, aí sim ele é um carcinoma de células claras
com áreas císticas, mas no caso dele ser na forma pura cística, a gente chama de neoplasia multicística, células claras de baixo potencial de malignidade, tá? E às vezes os cistos podem ser paredes simples e fazendo um diferencial agora com uma doença cística renal benigna, então sempre procurar as células claras na parede. O segundo tipo é que a gente antes estavam classificados nas séries antigas como os tumores de célula, como carcinomas de células claras, são os tumores túbulo-papilar de células claras. Então, vocês veem que é mais um tumor que a gente tirou a palavra carcinoma do nome, tá? Ele não é, ele chegou a vir como carcinoma de células renais túbulo-papilífero, de células claras, mas agora o nome é tumor. Por quê? Ele também é um outro tumor de extremamente baixo grau, raríssimos casos com relato de metástase, tá? E ele, a partir do momento que a gente vai identificando esse tumor, a casuística, a frequência dele tem sido aumentada nas séries. Tá? Então, uma característica desses tumores, né? Eu vou mostrar fotos melhores, mas é esse aspecto tubular, tá? Que a gente vai ver que ele tende a células os núcleos das células, ao invés de estar na basal, eles tendem a estar mais no lúmen das células, e eles têm uma característica de coexpressar a anidrase carbônica, que a gente sabe que é um bom marcador de células claras do rim, mas também expressão de CK7, que é um marcador de carcinomas papilíferos renal. Então, aqui essa foto só para ilustrar o padrão que eu falei, né, do núcleo, ao invés dele estar na basal, ele tende a estar mais na luz das células. Então, quando a gente vê tumores desse tipo, né? Vamos voltar aqui, mais tubular, a gente não tem tanto aquelas ilhas hemorrágicas que a gente vê nas células claras convencional. Às vezes podem fazer papilas verdadeiras, né? Por isso o nome é papilífero, e coexpressam citoceratina 7, citoceratina 20, tá? Então, esse é um tumor que, cada vez, à medida que a gente vai reconhecendo, é mais fácil de classificar. Geralmente, eles são pequenos, bem circunscritos, costumam ter uma cápsula fibrosa mais espessa também, mas esse aspecto desse núcleo para basal e longe da basal é uma característica importante, e na dúvida, façam citoceratina 7 e anidrase carbônica, e ele vai coexpressar esses dois marcadores. Um terceiro subtipo, e esse é um subtipo um pouquinho mais difícil da gente separar, mas com a prática e prestando atenção, a gente consegue também, do ponto de vista morfológico, pensar nesse tumor, tá? Então, esses tumores foram descritos inicialmente, né, por dois grupos distintos que vieram com nome, né? Na verdade, são todos é, esses né? Oi, doutora, tudo bem? Eu acho que a sua internet está falhando um pouco para nós. Sem problema. O que eu estava mostrando é que esses são os dois papers, né, que inicialmente descreveram esses tumores, né, e hoje eles estão sobre essa entidade dos carcinomas de células renais associados à mutação de ELOC. Então, uma característica importante é sempre que vocês virem esses tumores com traves musculares separando blocos, né, então a gente vai ver blocos de células claras no meio desse estroma fibroso, tá? E é uma dica para a gente pensar nesses tumores. Da mesma maneira que os tumores, os túbulos papilares, eles vão coexpressar também citoceratina 7 e anidrase, mas uma diferença aqui é que esses tumores, eles podem ter grau nuclear alto, ao contrário dos anteriores que não podem,
tá? Então, infelizmente, essa foto aqui não está muito boa, mas eu acho que dá para entender, pelo menos esses padrões, da gente ter essas bolas tumorais, né, de células tumorais, com esse estroma fibroso separando esses blocos celulares. Né? Então, aqui só uma foto para mostrar o tecido esse estroma que tem uma diferenciação muscular. Né? Então, aqui a gente vê bem, né, agora a expressão de CK7, mostrando como ele tem esse aspecto mais em bloco, e a desmina, que mostra esse estroma fibromiomatoso entre esses blocos. Ok? Bom, e aqui a gente tem um paper interessante que ele mostra principalmente, né, a diferença entre essas duas novas entidades que antes elas eram classificadas como tumores de células claras. Então, principalmente, né, as bandas fibromusculares, que elas geralmente está presente nesses tumores associados à mutação de ELOC, né? É, outra característica que a gente tem papila, né? Elas podem estar presentes nos dois, tá? E o citoplasma amplo, ele é muito mais presente nos tumores associados à mutação de ELOC do que nesses tumores de células claras túbulo papilar, tá bom? Lembrando que ambos vão expressar a citoceratina 7 e a anidrase. Bom, então aqui eu acho que eu trouxe uma foto só para vocês, para comparar, né, direitinho esse padrão, né, dos dois. Um com a célula com o núcleo mais polarizado para o centro, o outro com traves mais fibrosas. Mesmo a expressão também, uma coisa que eu não citei quando eu falei do túbulo papilar, a expressão da anidrase é aquele padrão em cup shape, né, ao contrário do carcinoma de células claras, que vai ter o padrão de membrana completo, tá? Enquanto aqui o padrão de membrana nos tumores associados à mutação de ELOC também é cup shape, mas menos marcado que nos tumores túbulo papilar de células claras. Bom, então agora passando para o grupo dos carcinomas papilíferos, né? Então eles continuam sendo o segundo grupo mais comum, né? Podem ser bilaterais e multifocais, e aí quando for também aquela mesma regra, sempre tumores bilaterais multifocais, a gente sempre pensar em síndromes genéticas, tá? E principalmente trissomias do cromossomo 7 e 17 são características dos tumores papilíferos, e que aqui eu vou fazer uma parte dos tumores papilíferos hoje considerados os clássicos, que seriam os antigos tipo 1, tá? Então, até essa última classificação, a gente dividia os carcinomas de células renais papilíferos em tumores papilíferos tipo 1, tipo 2, principalmente baseado no grau nuclear, né, e na estratificação das papilas, né? Então, hoje em dia, isso não existe mais, tá? E eu vou tentar mostrar para vocês o porquê, como é que foi que se deu essa evolução dessa classificação dos carcinomas papilíferos. Então, esse é um paper que é fundamental, que iniciou toda essa distinção dos outros carcinomas de células renais de padrão papilífero, né? Então, aqui eu tive a sorte de estar na época que esse paper foi enviado, né, para New England. Eu estava no NIH. Esse aqui é o Dr. Linehan, que é o principal autor do estudo. Ele é um oncologista, a doutora Maria Merino, grande uropatologista, que foi responsável muito pela classificação, essa nova classificação dos tumores papilíferos. E o que esse estudo fez, né? Para vocês entenderem, todos os tumores que estavam classificados como carcinomas de células renais papilíferos, sejam eles na época tipo 1 ou tipo 2, foram submetidos à análise genômica, tá? E aí, o que eles perceberam? Que tinha um grupo, que eram aqueles tumores que mantinham mutação de MET, né? Que já sabia, principalmente aqueles do tipo 1, que tinham trissomia do cromossomo 7, que é onde o MET está classificado, o gene está localizado, e viram que dentre aqueles do tipo 2, a gente tinha várias outras alterações moleculares, incluindo alterações de MET, tá? Muitos daqueles casos vieram com alterações
de TF3, alguns outros casos, alterações da via mTOR. Então, a gente viu que ali, tudo que a gente chamava de carcinoma de células renais papilíferos tipo 2, na verdade, tinham várias entidades ali misturadas e que, com o exercício morfológico, a gente conseguiu voltar e hoje a gente consegue, mais ou menos, entender de qual tumor a gente está falando com características morfológicas, tá? Então, do papilífero tipo 2, o que a gente viu? Que a gente tinha parte daqueles carcinomas papilíferos que mantinham alterações do cromossomo 7 ou 17, ou seja, alterações principalmente no gene MET. Então, aquilo era uma progressão, né, do carcinoma papilífero do tipo 1. Então, hoje, o carcinoma papilífero, ele permite um grau nuclear de 1 a 4, como qualquer outro tumor renal. Então, a gente pode ter aqueles carcinomas de mais alto grau, que eles mantêm as características do carcinoma antigo papilífero tipo 1. Vimos que alguns tumores, principalmente com citoplasma mais amplo, citoplasma mais claro, tinham alterações de genes, por exemplo, da família MYT, como o TFE3. Alguns desses tumores, mutação de fumarata hidratase. A gente vai falar um pouquinho mais para frente desses tumores. E, como sempre, a gente tem aquele grupo dos inclassificáveis, tá? Então, hoje, carcinoma papilífero do tipo 2 não existe desde essa última classificação de 2022, né? E ele vai, quando a gente tiver um tumor, um carcinoma de células renais papilífero, de padrão papilífero, a gente tem que pensar em uma dessas entidades, principalmente, ou esse é um papilífero, convencional, mas de alto grau, um carcinoma de células renais associado à família MYT ou um tumor relacionado à deficiência de fumarata hidratase. Bom, então os carcinomas de células renais papilíferos convencionais, né? Todos aqueles que a gente chamava do tipo 1, eles estão aqui, né? Principalmente papilas mais discretas, camada única, grau nuclear mais baixo, mas que agora também é permitido um grau nuclear mais alto. Geralmente a gente tem macrófagos nas papilas, pode ter um padrão um pouquinho mais sólido, mas geralmente ele não dá muita dificuldade diagnóstica, tá? Em relação ao fator prognóstico, então, o segundo subtipo mais comum, né, dos carcinomas papilíferos, ele tem uma definição mais precisa da entidade e, como eu falei, pode ter um espectro morfológico de tumores de baixo a alto grau, e o que vai ditar hoje, principalmente, é o grau nuclear. Então, a gente deve colocar o grau nuclear nos carcinomas papilíferos, tá? Lembrando que esses tumores podem ter muita necrose, e necrose em carcinomas papilíferos não é um fator de pior prognóstico, tá? Ao contrário de células claras e cromófobos. A divisão em tipo 1 e tipo 2 não é mais recomendada pelas razões que eu já citei, e do ponto de vista molecular, são tumores que geralmente estão associados a alterações de gene MET, tá bom? Bom, e aí, então vamos para esse segundo subtipo que saiu um pouco desse debaixo dos carcinomas papilíferos, mas também uma parte deles, principalmente quando eles são mais sólidos e menos papilíferos, eles podem se confundir também com carcinoma de células claras, principalmente pela característica aqui nuclear, tá? Então, esses tumores são tumores que predominam em adolescentes e adultos jovens, tá? Quando eles foram descritos, eles eram praticamente predominante dessa faixa etária. Hoje, com a descrição e com o entendimento e tumores mais sólidos, a gente vê que eles podem ser em pacientes mais adultos também, mais velhos, 60, 70 anos, a gente pode achar esses tumores sim, tá? Ele tem uma tendência a ter mais metástases para linfonodos, tá, do que os outros tumores. E eles têm alguns padrões, né? Então, aqui mostrando alguns nessa foto, a gente vê citoplasma amplo, claro, muitas vezes um nucleolo evidente, pissamomas, como a gente vê aqui, e a gente pode ter, às vezes, alguns tumores que a gente vê essa dupla população, como se fosse uma população celular um pouquinho mais morular e mais sólida, com células claras associadas. Tá? Então, aqui são alguns exemplos. Então, a gente vê um tumor que tem papila, certo? Tem célula clara, mas tem pissamoma, alto grau nuclear, citoplasma amplo, tá? Deixa eu só voltar aqui para falar de imunistoquímica. Então, esses tumores, eles têm positividade para TF3,
tá? Mas eles também podem ser positivos para melan, para HMB45, tá? Catepsina K é um marcador que eles falam que ajuda. Na minha prática, eu nunca consegui fazer que um anticorpo de catepsina K realmente me ajudasse. É uma reação que dá muito fundo. Minha experiência com catepsina K não é boa, mas o TFE3, quando ele é positivo, forte nuclear. E para quem puder e tiver acesso, a gente pode fazer um fiche que mostra a quebra aqui do TFE3, né? Então, aqui a gente tem uma reação de fiche que mostra o gene TFE3 intacto, e aqui uma separação do sinal, mostrando uma translocação, uma alteração do TFE3. Um outro subtipo que tem sido descrito, né, fazendo parte desse grupo também de alterações da família MIT, são tumores que, ao invés de ter a translocação, agora eles têm uma amplificação do TFEB, tá? Que é outro gene da família MIT. Esses tumores, eles acometem pacientes mais velhos, como eu falei, tende a ter um padrão mais sólido, um nucleo eosinofílico, tá? Eles podem ter um padrão, às vezes, um pouco mais rabidoide, tá? Simulando uma diferenciação rabidoide. Então, às vezes, a gente tem um carcinoma de células renais que tem um componente um pouco de células mais claras, com um componente mais feio, a gente fica na dúvida se isso é componente rabidoide ou não. A gente deve fazer imuno nesses casos para ver se a gente não está diante de um carcinoma de células renais associado à amplificação de TFEB, tá? Como eu falei, melan e catepsina ajuda também na distinção desses casos. Bom, e como que é o prognóstico, né, desses tumores de translocação da família MIT, né? Então, a sobrevida global, ela é semelhante, né, à dos pacientes com carcinomas de células claras, né, sendo pior do que as dos tumores de células renais papilíferos. Tende a cursar com mais metástase à distância, né? Em criança e adolescente, principalmente tende a ter muita metástase linfonodal, tá? Mas isso não é indicativo de pior prognóstico em criança, tá? E os tumores pediátricos com essas translocações, eles possuem a menor taxa de alteração genética. Então, os estudos moleculares mostraram que esse fenômeno da translocação do TFE3, ele é único. Então, talvez por isso ele explique um prognóstico melhor nessa faixa etária. São tumores geneticamente menos instáveis. Bom, o terceiro, né, tumor que cursa com papila, e aqueles de alto grau, né, principalmente um dos aspectos é o aspecto papilífero, são os tumores associados à deficiência de fumarato hidratase, tá? No começo, esse é um outro grupo de tumores descritos lá pelo grupo da doutora Merino, e ele veio sempre num contexto de uma síndrome genética, né? Que tinha desses pacientes que tinham uma mutação germinativa de um gene chamado fumarato hidratase, e esses pacientes com essa síndrome cursam com inúmeros leiomiomas cutâneos uterinos, né? Tumores renais, né? Dentre outros. Então, por isso, o primeiro nome ele veio como carcinoma de células renais associada à leiomiomatosa hereditária, né? Os HLRCCs. Então, veio inicialmente com esse nome porque ele foi descrita em pacientes com essa síndrome. Tá? À medida que a gente foi identificando esses tumores, a gente percebeu que esses tumores podem também acontecer fora da síndrome. Você pode ter uma mutação somática do gene da fumarata hidratase. Então, hoje o nome é carcinoma de células renais associado à deficiência de fumarata hidratase. Tá? A gente só chama associada à leiomiomatosa hereditária se a gente souber o contexto genético, se esse paciente realmente tiver uma síndrome. Tá? Então, esses tumores são muito agressivos, tá? Eles têm vários padrões, eles podem ser sólido, eles podem ser sólido cístico, eles podem ser tubular, pode ser cribriforme, mas uma característica deles, que eu vou mostrar para frente, é um halo, um nucleolo eosinofílico com esse halo nuclear claro, parece aqueles núcleos de citomegalovírus, tá? E hoje a gente tem uma imunistoquímica, que é a fumarata hidratase, que a gente, nesses tumores com a deficiência, você vai ter uma perda de expressão. Então, com a imunistoquímica, a gente também consegue chegar a esse diagnóstico, tá? Esse caso aqui eu gosto de mostrar
porque esse é um caso que sai um pouco da curva do tumor de alto grau, papilífero, mas para mostrar que a gente sempre tem que estar atento a esse tipo de tumor, tá? Esse é um paciente de 30 anos, né, que quando eu olhei, era um tumor que ele tinha células claras, né, um padrão um pouco mais sólido, que eu não conseguia classificar, mas uma coisa que me chamava atenção era esse nucleolo eosinofílico com esse halo claro, tá? Esse paciente, depois a gente, né, então aqui só para ilustrar de novo o nucleolo eosinofílico, a gente fez uma fumarata hidratase nesse paciente, tá? Ela foi negativa. Com isso, a gente voltou na história, porque era um paciente de 30 anos. O paciente tinha uma história que a mãe dele tinha tirado o útero jovem com múltiplos leiomiomas. Ele tinha tido uma tia que tinha morrido com leiomiosarcoma, tá? Então, esse era um paciente que foi a primeira família que a gente acabou descrevendo no Brasil a partir de uma observação de um tumor renal num homem de 30 anos de idade, tá? Então, a gente sempre deve ficar atento, porque a gente pode, né, nós patologistas, sermos os primeiros a alertar que tem uma síndrome genética na família, principalmente uma síndrome que cursa com tumores, neoplasias tão comuns como leiomiomas uterinos, por exemplo, tá? Então, aqui é a descrição, né, quando a gente descreve essa família e põe esse aspecto também de células mais claras nos tumores associados à deficiência de fumarato hidratase, no caso aqui, associada à leiomiomatosa hereditária, tá? Esse é um outro trabalho muito interessante que a gente vai aumentando a descrição desses tumores associados à deficiência de fumarato hidratase. A gente tinha um grupo, né? Quando a gente estudando o tumor de rim, a gente já observava que a gente tinha, quando começaram a descrever os túbulos císticos, a gente via que tinha aqueles tumores que tinha muitas áreas císticas, mas a gente tinha áreas sólidas de alto grau, né? Então a gente ficava, né? Durante pouco tempo a gente chamava eles de túbulos císticos, né? Com áreas de alto grau, achando que era uma desdiferenciação. E depois a gente viu que não, na verdade era o contrário. Esses são tumores de deficiência de fumarate hidratase com áreas císticas, tá? Então, só para mostrar que a gente tem, então, dentre os tumores com deficiência de fumarate hidratase, que a gente vê nas descrições originais, eu vou até voltar aqui para vocês verem, padrões papilífero, sólido cístico, tubular, cribriforme, a gente descreveu células claras, né? Então, para mostrar que qualquer tumor de alto grau nuclear, gente, a gente tem que pensar se a gente não pode estar diante de um tumor relacionado à deficiência de fumarato hidratase, porque são tumores extremamente agressivos, tá? E aí, com isso, a gente conseguiu refinar mais essa classificação. Então, hoje, os tumores tubulocísticos são tumores de baixo grau, tá? Então, né, quem pegar papers mais antigos que podem ficar na dúvida se eles têm progressão ou não, eles não hoje são chamados de túbulo cístico. O túbulo cístico, então, é uma entidade de tumores de baixo grau, 100% císticos, tá? O citoplasma mais eosinofílico e esse padrão de célula mais em Robineu com decapitação para a luz, tá? Então, os túbulos císticos hoje são tumores puros de baixo grau, quando você vê muita área cística num tumor de alto grau, pensar em tumores relacionados à deficiência de fumarato hidratase, tá? Então, aqui, como eu falei, 1% dos carcinomas celular renais, comportamento indolente na forma pura, tá? E aí você faz o fumarato aqui, tá mantido, ou seja, não é tumor relacionado à deficiência de fumarato hidratase. Tem um outro tumor aqui que eu coloquei só para ilustrar, esse a gente vê menos, talvez quem vê mais são pessoas que trabalham principalmente em hospitais com pacientes renais crônicos, com transplante renal, né? Na rotina do uropatologista a gente vê pouco, né? Que são os tumores associados à doença cística renal adquirida, né? Em pacientes com rim terminal e que tem esse padrãozinho que ele parece cístico, mas ele não é um cístico verdadeiro, né? Na verdade, eles são furos, né? Rolls aqui, dando esse aspecto que em português brasileiro a gente fala de peneira, né? Um padrão cribriforme.
Bom, e aí passando por terceiro grupo, né, aqui que são os tumores de túbulos distais, né? Então, os tumores de túbulos distais, a gente conseguiu também separar, entender melhor esses grupos, esses tumores. Então, a dúvida diagnóstica quando a gente tinha era bater um olho num tumor de extremo alto grau e a gente ficava na dúvida, e se isso é um medular ou isso é um ducto coletor, é um tumor inclassificável? E uma coisa que a gente percebeu também que muitos desses tumores de alto grau, mais uma vez, eram tumores com deficiência de fumarato hidratase, tá? Então, nesse paper aqui, o que que a gente conseguiu separar, né? Então, o que a gente vai ter? Os tumores de células renais medulares são aqueles tumores que a gente vai ter perda de INE, tá? Positividade para OCT3 e 4 e a gente não vai ter perda de fumarato hidratase, tá? A gente só vai chamar ele, não vou falar isso mais para frente, de carcinoma de células renais medular se eu tiver num contexto de hemoglobinopatia. Senão, a gente vai chamar de carcinoma de células renais com deficiência de INI1, tá? Da mesma maneira dos fumarato hidratase com leiomiomatose hereditária. Os tumores, os ductos coletores vão ser aqueles tumores, né? Que eu vou manter a fumarato, eu vou manter o INE e eu não vou ter positividade para OCT 3 ou 4, tá? E a gente tem aqueles tumores inclassificáveis, de fenótipo medular, mas sem o contexto de hemoglobinopatia, que é o que a gente vai chamar com deficiência de INI1 ou fenotipo medular. Então, só para ilustrar. Então, esse paciente aqui, então, quando eu vou chamar de deficiência de INI1 ou SMARC-B1, tá? É outro nome para esses tumores com deficiência de INI1 versus carcinoma medular. Então, a presença de hemoglobinopatia agora é um critério essencial para o diagnóstico de medular, sabendo que esses tumores têm um prognóstico muito ruim, muito reservado, tá? Então, eles são extremamente raros, eles têm a morfologia medular, né? Muito infiltrado inflamatório, isso é uma característica que a gente vê com frequência nesses tumores, né? Então, eles têm aquele aspecto de adenocarcinoma mesmo. Eles não têm mais o aspecto de tumor de córtex renal, tá? Então, tumores indiferenciados de alto grau, com muito infiltrado inflamatório, um aspecto mais glandular. Tem que ter perda de INE, tá? Para entrar nesse contexto, tá? E é importante hoje porque esses tumores são extremamente raros, mas a gente tem drogas já no mercado contra tumores com deficiência de INE, tá? Então, esse aqui foi um paciente que a gente teve, que a gente não sabia da história, teve perda de INE, nesse momento eu vou chamar de carcinoma de células renais associada à deficiência de INI1, né? Esse paciente, a gente conversou com o médico, ele pediu uma eletroforese de hemoglobina, o paciente tem traço falciforme, ou seja, aí sim a gente consegue dar o diagnóstico de carcinoma medular, carcinoma de células renais tipo medular, ok? Um outro grupo, aqui nos grupos de alto grau, né? Eu coloquei junto aqui com os duplos de túbulo distal, ele não é de túbulo distal, na verdade a gente ainda não sabe muito bem, é um tumor extremamente raro, né? Mas que eles lembram muito, todo mundo, eu só vi um caso até hoje, mas todo mundo que traz caso de coleção e mostra um aspecto que me chama a atenção, é um componente meio mucinoso, tá? Então, quando a gente tiver um tumor de células claras, ou um tumor de células renais de alto grau, com um componente mais mucinoso, célula em anel de Sinet, tá? Vamos pensar nisso e a gente, hoje, felizmente, a gente tem um imuno, né, que é o clone D5F3, que pega essa mutação de ALK e a gente consegue fazer esse diagnóstico. Então, vocês veem que apesar da gente estar relacionando, né, ter refinado muito essa classificação de tumores renais devido aos aspectos moleculares, a gente conseguiu um exercício aqui que foi muito interessante na patologia renal, que é voltar para os aspectos morfológicos e a gente tem imunistoquímica. Então, a gente praticamente não precisa de testes moleculares para dar diagnóstico de nenhum desses tumores, tá? Só tumores extremamente focais, mas a grande maioria a gente resolve com uma boa morfologia e imunistoquímica, tá? E aqui, para finalizar,
os tumores oncocíticos, né? Então, aqui dentro desse braço, a gente tem principalmente os carcinomas cromófobos, a gente tem um ococitoma aqui, que é não é um carcinoma, mas ele sempre entra aqui nos nossos diagnósticos diferenciais, e a gente tem os tumores híbridos oncocíticos, tumores oncocíticos de baixo grau, tá? E algumas outras entidades que vieram descritas que eu vou mostrar, que também cursam com células oncocíticas. Bom, o cromófago eu acho que é um dos tumores mais bonitinhos da gente ver, e não tem muita dificuldade, dificilmente um cromófago dá um pouco mais de trabalho, às vezes um diferencial com o oncocitoma, mas são tumores, né, relativamente frequentes, a gente sempre vê, né, são tumores considerados de baixo grau, apesar do grau nuclear, então é um dos poucos tumores que a gente não deve graduar, porque se eu colocar grau nuclear, eu sempre vou dar aqui um grau nuclear 3 ou 4, e você pode assustar o oncologista ou urologista achando que são tumor de alto grau, e esses são tumores invariavelmente de baixo grau, tá? Então, por isso a gente não aplica grau nuclear, mas, como qualquer tumor, ele pode ter transformação sarcomatoide, e isso sim é um indicativo de pior prognóstico, a gente deve citar no laudo, tá? Então, o clássico aqui não é nem oncocítico, é um carcinoma cromófago de padrão mais células claras, esse núcleo amassado, né? Parece aquele núcleo do HPV, núcleo central, isso sempre chama atenção, né? Esse aspecto de vegetal, né? Aqui a gente chama de aspecto de calçada portuguesa, então eu acho que para quem é aqui de Portugal vai entender bem, né? Aquela calçada toda encaixada assim. Então, o cromófobo não é um tumor que dá muita dúvida para nós, né? Quando que a gente fica na dúvida dos tumores dos cromófobos, né? E dos oncocitomas? Então, uma coisa que ficou muito clara para quem faz patologia renal é que a gente deve, nesses tumores oncocíticos, considerar sempre as formas clássicas. Então, eu vou laudar um cromófobo ou um oncocitoma, mantendo os critérios estritos. Se é um oncocitoma que ele está um pouco diferente, ou um oncocitoma que está um pouco diferente, a gente tem duas opções, tá? Se esse paciente tiver uma síndrome genética, por exemplo, Birt-Rod do B, a gente vê que os tumores são múltiplos ou bilaterais, a gente pode chamar isso de tumores híbridos oncocíticos, tá? Que parte dele vai lembrar cromófobo, parte dele vai lembrar oncocitoma. Quando a gente não tem uma síndrome genética conhecida e a gente tem essa dúvida, a gente pode chamar isso de tumor oncocítico de baixo grau também, tá? Porque às vezes a gente não tem essa distinção, então cabe esse nome, por quê? Porque o prognóstico dos dois, a evolução é muito favorável, tá? Agora, eu tenho um outro tumor que ele geralmente é oncocítico, mas que ele tem umas características um pouco mais distintas que a gente consegue identificar e desconfiar e que eu devo tirar ele desses tumores oncocíticos que eu não sei classificar, que é o que a gente chama de ESC, tá? Então, ESC é Eosinophilic Solid and Cystic Renal Carcinoma. Então, é um tumor que reflete muito bem o nome dele, né? Então, ele tem citoplasma eosinofílico e ele tem áreas císticas, tá? É uma característica dele, geralmente ele está presente em mulheres. E, mais uma vez, a imunistoquímica ajuda a gente. É um dos poucos tumores de rim que ele cursa com uma expressão forte e difusa de citoceratina 20 e não citoceratina 7, tá? E ele tende, deixa eu ver se eu tenho fotos melhores aqui, não. Ele tende a ter um citoplasma um pouco mais vacuolado e é descrito, né, esses corpúsculos eosinofílicos no citoplasma. Mas na prática, né, no dia a dia, a gente desconfia de um tumor desse, coloca uma citoceratina 20 no painel imunistoquímico, que vocês fazem esse diagnóstico com tranquilidade, tá? A outra entidade, esse está na rua ainda como uma entidade emergente, mas eu acredito que na próxima classificação ela deve vir como entidade definida, porque a gente tem visto cada vez mais as pessoas reconhecendo e descrevendo esses tumores, são os tumores vacuolados eosinofílicos,
tá? Então, esse aqui é um caso que nós tivemos. Então, você bate o olho, ele parece um oncocitoma às vezes, ele tem área cística, ele tem esses bloquinhos sólidos, mas o que chama a atenção muito é o nucleolo muito evidente, né? Então, a gente fala, nossa, é um oncocitoma, mas com um núcleo que é meio alto grau. E ele tem essas vacuolizações no citoplasma, tá? Então, é mais um que o nome, né, condiz muito bem ao que as características que a gente encontra nesse tumor, tá? Então, também é um tumor mais comum em mulher, curso indolente também. Eu gosto de falar esses cursos indolentes, por quê? Porque às vezes a gente fica com muito medo de errar, mas a gente sempre tem que preocupar o que o oncologista vai fazer com esse paciente depois. E a gente vê que nesse contexto dos tumores oncocíticos aqui, eles tendem a ter um comportamento indolente. Então, esse paciente não vai fazer adjuvância, ele simplesmente vai ser seguido, tá? Então, é importante a gente não ter muito medo de também reconhecer ou errar esses tumores, tá? Então, a positividade dele não tem nada muito específica, né? Então, ele pode ser positivo para Seqt, como um oncocitoma pode variável para CK7, como um oncocitoma A diferença, então, chama atenção, esses nucléolos bem aumentados, tá? Essa vacuolização e esses cistos também. E o último tumor que eu vou falar aqui para vocês, os tumores com deficiência de succinato dehidrogenase, que eles também, a meu ver, toda vez que, né, quando a gente começou a descrever e a olhar e procurar esses tumores, esses são tumores que de arquivo eles estavam classificados lá como oncocitomas, na grande maioria das séries que eu cheguei a ver. Então, por isso eu coloco ele aqui nesse grupo dos oncocitomas. Mas então são tumores que a célula ela é muito blend, né? É muito tranquila, toda igualzinha, né? Eu falo que para mim parece muito um carcinoma um lobular da mama, assim, né? Ele é muito igual. Então, células eosinofílicas em arranjos sólidos ou ninhos, né? Então, a gente sempre tem que pensar nesses tumores. Então, ó, esse aqui é um caso que a gente tem, e olha a idade, 73 anos. Então, a gente não pode achar que isso é só tumor de paciente jovem, tá? Então, como eu falei, então, uma célula eosinofílica, tá vendo? Um padrão monótono, e aí quando a gente faz o SDH, então ele tem uma perda de SDH e a gente acaba fazendo esse diagnóstico, tá? Então, é outro tumor que a imunistoquímica ajuda muito a gente, tá? Acho que daqui a 2 semanas a gente vai ter uma aula de imunistoquímica também com padrões, então acho que vai ajudar muito a reforçar esses conceitos desta aula. E eu só vou chamar atenção por um pitfall que a gente tem nessa imunistoquímica do SDHB, tá? Porque eu já vi vários casos chegando em consulta que não tem morfologia de SDH, são casos com células claras, então lembrando que eu falei que eles são muito mais eosinofílicos, mas quando você faz SDH em célula com citoplasma claro, você pode ter um falso negativo, tá? Porque é uma imuno que pega, né? Características mitocondriais, e esses tumores têm densidade mitocondrial bem baixa, então você pode ter falsos negativos. Então, a imunistoquímica ajuda no contexto correto, tá? Mas você tem que pedir o painel imunistoquímico naqueles casos corretos, com morfologia suspeita para aquele tipo de tumor. Tá? Então, para encerrar, que é as mensagens que eu queria passar aqui, né? Então, que hoje a gente teve uma caracterização de entidades clássicas, né, e confirmação de entidades recentes com refinamento morfológico. Então, esse exercício da morfologia imunistoquímica, apesar da gente estar numa era molecular, no rim a gente conseguiu transpor isso para a gente, então isso fica na mão da gente, não precisa ir para um laboratório de molecular. Tá? Um conceito importante, papilífero do tipo 2 ele não existe. A gente sempre tem que pensar, né, em tumor associado à deficiência de fumarato hidratase, naqueles tumores de alto grau, tá? E nunca, e lembrar que a gente só vai chamar de associada à leiomiomatose hereditária num contexto da gente conhecer a história clínica do paciente e ter a confirmação da mutação germinativa de FH.
A mesma coisa vem aqui para os carcinomas medulares e associada à perda de INE, tá? Tumores, os túbulos císticos, eles não devem possuir forma sólida, é forma pura, comportamento indolente. Se a gente vê área sólida, isso não é um túbulo cístico, tá? Então, eu estou colocando as mensagens do que eu vejo aqui mais nas consultorias do dia a dia. A gente teve melhor caracterização hoje dos tumores oncocíticos e as entidades novas que eu coloquei aqui, que a gente consegue reconhecer do ponto de vista morfológico. Então, o ESC é, é, com a positividade para CK20, a gente faz esse diagnóstico, o ALK com a positividade para D5F3, o ELOC com as bandas fibromusculares, aqui com desmina positivo entre as bandas de células claras, e os tumores oncocíticos híbridos e de baixo potencial, que naqueles casos que não se encaixam em entidades específicas. Bom, então é isso, fico aberta para perguntas. Pode colocar perguntas no chat, né? Queria agradecer, Isabela, Obrigado, Isabela. toda essa aula, por compartilhar com a gente toda essa experiência, né? Essa história aí que você teve participação em todos esses papers que realmente mudaram muito o curso aí do diagnóstico desses tumores renais, né? Nesses últimos 20 anos aí. Vamos ver, acho que tem uma pergunta no No chat, chat. sim. Sim. Qual é o seu threshold para requerer citogenética? Apenas em não classificáveis, em qualquer morfologia suspeita, é feita NGS? Então, aqui, pelo menos na instituição que eu trabalho, e no Brasil, a gente faz molecular ou citogenético em muitos poucos casos de tumor de rim, tá? Geralmente a gente, para classificação, eu não faço, às vezes eu faço um ou outro TFE3, tá? Mas o que a gente mais vê é uma requisição do oncologista quando esse paciente está metastático ou fora de possibilidade terapêutica. Um carcinoma, por exemplo, inclassificável, se ele. Hoje a gente tem drogas, por exemplo, anti-VHL. Tá? Então, se esse paciente tem mutação de VHL, paciente que tem drogas anti-mTOR, então essa requisição do teste molecular vem muito mais do oncologista para definição de tratamento num contexto metastático do que para a classificação morfológica do tumor, tá? Porque a gente tem que pensar o seguinte, como é que esses pacientes com tumor de rim são tratados? Com ressecção. Né? E depois eles vão ser seguidos. A gente não tem adjuvância, né? Então, esses pacientes não vão para químio. Agora, há 2 anos, saiu o primeiro estudo que pacientes com células claras, com T3A, ou seja, já com invasão ali de seio, de veia renal, eles podem ter uma adjuvância com imunoterapia, tá? Fora isso, esses pacientes vão ser seguidos. Tá? Só num contexto metastático eles vão ser tratados. Então, hoje, o teste molecular aqui para tumor de rim vem muito mais num contexto de decisão terapêutica pelo oncologista. Excelente. Obrigada, Maria Fernanda, pela pergunta. Mais uma pergunta a Maria Fernanda também tem. Você mencionou terapia neoadjuvante, especialmente em casos de tumores de alto grau. Como vocês estão fazendo a macroscopia e reportando esses casos? Tá, então assim, eu devo ter talvez falado errado ou você entendido errado. A gente dificilmente tem uma terapia neoadjuvante para tumor de rim. A gente tem adjuvância, porque geralmente nem adjuvância tem, né? É ressecção cirúrgica e ponto. Eu vejo muito pouco caso de pacientes que faz neoadjuvância para tentar diminuir o tumor e depois ressecar. Não é uma coisa que eu vejo na prática, tá? A gente vê isso muito em tumor pediátrico, aí é diferente, né? Quando a gente está falando de tumor de Wilms, sim, aí a gente tem vários protocolos, e aí sim a gente representa uma fatia e mapeia. Eu fico pensando, se eu recebesse um tumor com neoadjuvância, o que seria uma novidade, a minha tendência é fazer como a gente faz para outros tumores. Fatia central, mapeia, quantifico, né, quantidade de necrose, neoplasia residual, fibrose e tento dar
para um oncologista ou para o cirurgião uma porcentagem ali de resposta, tá? Mas a gente não tem protocolo para isso. Ela fala que ela complementa que eles têm tido casos de imunoterapia neoadjuvante na Inglaterra, Uhum. mas que ainda está dentro de protocolos terapêuticos, né? Então, é, Eu ela ia também complementa. fazer um comentário, foi uma excelente pergunta. Eu também vi poucos casos, mas acabei por ver um ou outro aqui no nosso instituto com tratamento tanto de caráter mais neoadjuvante, e ocorreu exatamente essa mesma ideia que falaste, Isabela, de adaptar um bocadinho o que se faz nos tumores pediátricos, não é? E de facto encontrei um artigo bastante interessante sobre isso, em que também se fazia uma fatia central, quantificação da necrose, e acabei. Por tentar adaptar desse artigo, que me pareceu muito uma adaptação do que se faz muito nos tumores pediátricos, claro, mas ainda vi muito poucos casos. É até uma coisa que a gente pode pensar, né? Se a gente está começando a ver isso, até juntar, né? Quem tem, fazer um estudo, porque a gente nem sabe. Eu acho que isso vai um tempinho para a gente ver que o que a gente está falando pela essa quantificação se vai refletir também na resposta também, Sem no como esse dúvida, paciente vai evoluir, né? São coisas para a gente pensar, porque essas coisas vão vindo mesmo, cada vez sem mais dúvida, eles vão querendo tratar mais precoce, né? Mas a claro. microscopia desses tumores, João, ela tinha áreas de resposta, como a gente vê em tumores pediátricos? Tinha o caso que eu vi recentemente, tinha algumas áreas de resposta. Eu lembro-me na altura o artigo daqueles autores tentava, precisamente isto que a Isabela estava a referir, tentar estabelecer um cutoff, primeiro definir esta resposta e depois tentar estabelecer um cutoff de resposta que pudesse ser clinicamente relevante, mas os autores também diziam que de facto havia muito poucos casos e que se calhar precisamente devíamos trocar estes casos entre nós e até tentar chegar a alguma conclusão, é verdade. A Maria Fernanda, ela complementa também que ela tem bastante interesse e ela viu alguns casos e em alguns casos tiveram resposta quase que completa, né? Então ela tem muito Ok. legal isso, bom saber, né? Bom deixar isso no radar. Exato, já pode ficar uma colaboração Portugal-Brasil e arredores. Tem uma outra pergunta da Régia Fusco. Obrigada, excelente aula. A imunistoquímica tem sido uma rotina para todos os tumores de rim? Existe um painel recomendado? Boa. Então, assim, eu vou falar o que eu faço, tá? Eu não faço, para caso clássico, eu não faço imuno. Então, é um células claras, é clássico, é um papilífero clássico, é um oncocytoma, um cromófilo, eu não faço imuno. Eu faço imuno toda vez que eu tenho alguma dúvida. Então, por exemplo, eu tenho um tumor papilífero de alto grau, né? Eu coloco um TFE3, eu coloco uma fumarato e um CK7. Eu uso um painel bem enxuto. Eu acho que é basicamente isso, porque eu vou pensando quais são as minhas três hipóteses ali. No caso de células claras, eu tenho dúvida se são um túbulo papilar ou não, ou mesmo se eu tenho um túbulo papilar ou um ELO que eu quero deixar documentado, eu faço só uma anidrase e um CK7. Se eu tenho um tumor que é altamente suspeito para TFE3, eu acrescento também um melan-A e eu até ponho uma catepsina sabendo que ela não vai me ajudar e eu passo raiva toda vez. Mas eu ponho um TFE3, eu ponho uma anidrase, porque às vezes o padrão cup shape da anidrase me ajuda, e ponho o TFE3 e um melan, tá? Agora, todo tumor de alto grau inclassificável, eu sempre coloco uma fumarato. Então, eu sempre vou colocar uma anidrase, porque hoje esses tumores de alto grau também, se a gente dá inclassificável, o oncologista vai te ligar porque ele vai querer fazer adjuvância, né? Ele vai querer tratar esse paciente com imunoterapia. E aí os protocolos, pelo menos até hoje no Brasil, tem que ser células claras. Então ele vai falar, mas você tem certeza que isso não é células claras? Eu tento achar uma área um pouco mais bem diferenciada e eu faço uma anidrase, tá? Faço uma fumarato e um CK7 eu também coloco, porque se eu tiver um CK7, de repente é um papilífero, sei lá, mais de alto grau sólido, etc. Tumores com suspeitas de túbulo distal, sempre coloco IN1
CK19 é um marcador que eu uso, CK7 e fumarato, tá? Para esses tumores de alto grau. Então é isso. Mas eu uso, E o é SDH quando tem a é difícil morfologia. você ver eu com um painel de tumor de rim com mais do que 4, 5 marcadores, tá? É. Então é sempre focado. É lógico, eu estou pensando num SDH, né? Um cocitoma que parece um SDH, eu ponho um SDH, tá? Mas eu só faço se eu primeiro a suspeita é morfológica, tá? Depois eu vou para minha imunistoquímica. Eu acho que isso responde à pergunta da Maria Fernanda. Ela fala, pergunta, né, embaixo da pergunta da imuno, que se o painel da imuno você divide entre tumores claros, ah, eosinofílicos, papilíferos, é nessa base né, É como eu das falei, gavetinhas. eu penso ali quais são os meus diagnósticos diferenciais. Então, primeiro é um exercício morfológico, né? E eu sempre vou ali confirmar a minha hipótese ou diferenciar entre uma e outra, né? Às vezes eu tenho dúvida, um cromófilo, um ococitoma, eu ponho só um CK7, um CKIT, tenho dúvida de um ESC, pode ser, põe um CK20. Então, ele vai, mas é assim. Ele é direcionado à minha dúvida morfológica, tá? Eu não faço painel amplo. Deixa eu fazer 10 marcadores e dependendo do que dá, eu laudo. Eu acho que isso confunde mais, porque muitas vezes você tem expressões aberrantes, né? Então isso confunde mais. Lembrando que é um diagnóstico morfológico e a imuno vai ser para confirmar ou refutar a sua hipótese, tá bom? Perfeito. Opa, tá chegando mais pergunta. Qual a porcentagem de tumores de células renais inclassificáveis na sua série? O Francisco Moreira tá perguntando. Olha, hoje é pouco. Eu acho que é uns 5% ou menos. Olha, eu acho que a gente está ficando bom em classificar tumor de rim. Já foi mais. Eu não vou. É até uma boa pergunta para a gente levantar nos últimos anos. Eu tinha esse levantamento quando a gente começou, né? Quando a gente começou a fazer esses estudos de refinamento, eu tinha lá os inclassificáveis e a gente ia tentar. Ele era maior. Hoje é pouco, tá? Não chega a 5%, mas eu fico devendo esse dado. Eu consigo levantar isso e eu trago para vocês daqui a 2 semanas. Excelente. O Gabriel Roberti também, ele diz que no Brigham eles receberam alguns tumores de pacientes que participaram do estudo PROSPER, que é esse estudo de neoadjuvância com imunoterapia, e receberam algumas amostras em baseline e há regiões distintas de resposta em um dos casos, muito diferente do que se vê em tumores não tratados previamente, especialmente com corpos apoptóticos, autoinfiltrado linfocitário com macrófagos. Estamos estudando o microambiente desses tumores com spatial transcriptomics e a relação espacial com células tumorais. Muito Eu acho que isso é um campo que vai vir coisas por aí, né? Toda vez que a gente começa, eu acho que na mama a gente já está bem mais avançado que isso. É Sarcoma, verdade. a gente tem bastante neoadjuvância também, né? É uma área que a gente vai ficar atento aí para ver. Bexiga, né? Dentro da nossa área, bexiga, a gente vê bastante, né? Até hoje, assim, agora, né, no Congresso Europeu do ano passado, que foi, né, essa tentativa de como a gente vai mapear a bexiga, né? Então, acho que para rim isso vai chegar também, mas por enquanto a gente não está com protocolo definido, só protocolos de pesquisa mesmo, mas daqui a pouco isso chega. muito bom. Acho que é isso, né? Bom, João, alguma pergunta? Eu, se calhar, não resisto a fazer um comentário. Primeiro, gostei muito da expressão do cromófobo da calçada portuguesa. Vou começar a usar. Foi Vocês muito não usam interessante. calçada portuguesa aqui, a Não, gente usa calçada nunca me portuguesa. lembrei de usar, portanto é curioso. Acho que vou adotar. Ia-te perguntar, em primeiro lugar, muitos parabéns pela excelente apresentação, Isabela, como sempre. Ia-te perguntar aquela questão inevitável que é como é que tu abordas normalmente os tumores oncocíticos em biópsia? Temos recebido cada vez mais biópsias e depois vem um tumor oncocítico e ficamos sempre aflitos. Como é que tu fazes na tua prática? Bom, eu tento, eu até faço o imuno, né? Porque se ele vier um CK7 forte e difuso, eu fico feliz de falar que isso é um cromóforo,
né? Se não vem, eu tendo a colocar neoplasia de células oncocíticas e uma nota, e é o que eu expliquei. A grande, vamos colocar assim, vantagem é que é difícil você vai ter um tumor oncocítico de alto grau, né? Então, quando eles fazem uma biópsia de um tumor oncocítico, ou eles já fizeram uma ablação, ou eles querem saber se massas pequenas vão seguir ou não, né? Então, eu dou uma neoplasia oncocítica de baixo grau nesta amostra e coloco uma nota que neoplasias oncocíticas, devido à biópsia, né, a gente não consegue um diagnóstico definitivo algumas vezes. Quando é um oncocitoma muito clássico, você olha, você dá aquela sorte, aí você fala, isso é um oncocitoma, mas raramente acontece. E só aproveitando a questão da biópsia renal, eu faço a mesma coisa para grau nuclear em células claras. Então, quando vem células claras, eu coloco grau nuclear 2 nesta amostra e coloco que a amostra que assim, que o tipo histológico está ok, mas o grau nuclear pode não refletir em totalidade o que está na peça cirúrgica, tá Ok, bom? excelente. Fico contente porque eu faço exatamente igual. Também coloco nesta amostragem grau interessante. Ok. Certo? Bom, pessoal, acho que a gente pode encerrar. A gente já está com mais ou menos 1h30 de reunião. Foi excelente, Isabela. Mais uma vez, obrigada por contribuir com todo o conhecimento, com toda essa discussão, né? Obrigada a todos os participantes que entraram hoje, e o interesse, né, em fazer parte de toda essa iniciativa. Lembrando que o nosso curso ele vai ser nessa mesma plataforma durante esses próximos 6 meses. Ah, Geralmente a cada 15 dias a gente tem algumas datas que elas não vão ser tão certas, pois nós temos os CAP, temos alguns feriados, tanto em Portugal quanto no Brasil. Então, mas elas seguem mais ou menos numa média a cada 15 dias, né? E a próxima aula vai ser então no dia 26 de fevereiro, onde a gente vai ter uma aula do Dr. Ângelo Rodrigues, com abordagem baseada nos padrões de tumores renais e o uso da imunohistoquímica. Obrigada, então, a todos e tenham uma excelente semana. Para quem vai curtir o carnaval, bom carnaval. E a gente se vê Bom daqui carnaval. 2 semanas, então. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado por assistirem.